Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o Michael. O Flamengo deve mesmo vender o Michael para o Al Hilal da Arábia Saudita? É interessante, ser um bom negócio para o rubro-negro, seria um bom negócio também para o jogador? Enfim, o que você acha disso? Está se alongando aí essa novela de venda ou não venda do Michael. E a questão é que o Flamengo precisa se decidir em relação a isso. O Flamengo não pode, isso é muito importante. O Flamengo não pode, como o clube que é, pelo tamanho que é, pelo gigantismo que possui, o Flamengo não pode se tornar refém nesta situação. O Flamengo tem que ser bastante protagonista, o Flamengo tem que dar as cartas e tem que entender também o seu tamanho e também do Al Hilal, né? E aí saber, por exemplo, se for bancar uma posição, tem que bancar essa posição de maneira bastante vigorosa para sinalizar para a equipe do Oriente Próximo com quem que está lidando. Né? Mas isso tem que realmente acontecer, porque a forma como a tratativa ocorre até o momento, muita gente acha que é normal, mas não é normal. Tem muita coisa envolvida nisso. Não se trata só da venda de um jogador, mas também a própria ida ao mercado também pode depender bastante da saída ou não do Michael. Então é disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero pedir a sua autorização para abrirmos um parêntese e dizer que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente reconhecida, mundialmente respeitada em todos os lugares, no mundo inteiro. Patrocina grandes clubes do futebol mundial, Liverpool, Barcelona e muitos outros. E é uma casa de aposta que devolve rapidamente, sem burocracia, o lucro dos seus ganhadores. Eu não traria aqui para esse canal um patrocínio de uma casa de aposta se eu não confiasse e fiz pesquisa antes de trazê-lo aqui. Então, eu acho que é bem interessante, se você curte uma aposta esportiva, acho que é bem interessante você conhecer a 1xBet. Para tanto, você pode usar o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar e usar o código promocional 1xJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Você vai encontrar na página do 1xBet os grandes jogos do futebol mundial e também aqueles jogos que aos nossos olhos são grandes. Hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, os campeonatos estaduais, né? O 1xBet fez, inclusive, uma parceria que vai gerar muitos bônus aí com vários campeonatos aqui no Brasil, inclusive campeonatos estaduais. E vai ter, inclusive, 3 jogos aqui de 3 campeonatos que a 1xBet está patrocinando. A gente vai ter às 17 horas hoje o Cruzeiro contra o RT. Esse novo time do Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro interessante, acho que é um jogo, por exemplo, que deve sair aí. Uma vitória ou empate do Cruzeiro, né? O Campeonato Mineiro, por exemplo, é um dos patrocinados pela 1xBet. Às 19 horas, o Santos vai encarar a Inter de Limeira, né? A Inter, que já foi campeão paulista, inclusive, às 19 horas, na Vila Belmiro, né? Às 19 horas também. O Grêmio vai encarar o Caxias dentro dos seus domínios. O Campeonato Gaúcho é mais um campeonato patrocinado também pela 1xBet. 15 minutos depois, na Bahia, o Bahia vai encarar o Doce Mel. Campeonato Baiano também tem um patrocínio da 1xBet. Às 21 horas, o Palmeiras encara a equipe da Ponte Preta e às 21 horas e 35 minutos a gente vai ter a estreia do Flamengo, meus amigos, do Flamengo no Campeonato Estadual com o time alternativo, né? O primeiro contato da torcida aí com o Paulo Souza. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí do Flamengo contra a equipe da Luzinha. Bom, então use aí, por exemplo, o código promocional para se cadastrar, né? O link e depois o código promocional para se cadastrar e ganhar, dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom, minha gente? Muito obrigado pela gentileza aí dessa... e vamos lá, vamos falar agora, fechando parênteses, vamos falar agora do campeonato, não mais do campeonato dos estaduais, não mais da 1xBet, vamos falar agora dessa questão do Michael com o Flamengo. É interessante mesmo que o Flamengo venda o Michael, ou seria interessante o Flamengo manter o Michael? A questão principal aí, que tem que subsidiar esse debate é o seguinte: o que o Flamengo quer com o Michael? Qual é a avaliação no clube do Michael? Qual é a avaliação da comissão técnica em relação ao jogador Michael neste momento? Ele é realmente muito importante para o clube? Ele é decisivo? É um jogador com o qual o Paulo Souza considera importante contar? Este é o ponto. Acho que a discussão não tem que ser só permeada por dinheiro, porque se for, eu acho até que o Flamengo deveria vender o Michael. Né? Sinceramente, acho que deveria vender o Michael. Mas eles estão oferecendo 8,4 milhões tal, de dólares. Tal. Eu acho que por esse valor tem que vender. A Michael tem 25 anos e tem ainda muito tempo pela frente. Perfeito, tem muito tempo pela frente, mas ele não é jogador que agrada os clubes europeus. O mercado no exterior para o Michael não é tão amplo assim. É jogador para jogar na Ásia, e hoje na Ásia a gente tem o mercado chinês que está contratando cada vez menos, evidentemente, cada vez menos. O mercado japonês há muito tempo não faz grandes contratações de futebol brasileiro.
né? Então o que está sobrando é um ou outro projeto de clube muito forte que está acontecendo no Oriente Próximo, mas não são todos. Agora também eles têm mercado muito amplo, eles têm, por exemplo, a África para buscar jogadores, eles têm mercado de jogadores na Ásia para buscar também, enfim. E o futebol mexicano também, né? Porque nenhum jogador brasileiro costuma ir para times de outros países aqui da América do Sul. Então o mercado Michael não é tão amplo assim. O que significa isso? Significa que não vai ser tão tranquilo assim ficar recebendo proposta de 8 milhões de dólares pelo Michael. Não é uma coisa que vai acontecer todo dia, né? Então é um valor, na minha opinião, bem interessante para o jogador que é novo, pode render muito, mas que não vai, provavelmente não vai ficar recebendo propostas como essas futuramente, né? Então o que o Flamengo tem que ter é o seguinte, vale a pena não ganhar 8 milhões, né? E manter o Michael no elenco principal neste momento? Este é o ponto. Este é o ponto. Porque também é o seguinte, se for vender, o Flamengo terá que buscar um outro jogador. No mercado internacional, um jogador que mais ou menos substitui o Michael, ou que seja melhor que ele, não vai sair por menos desse valor. Vai sair por um valor muito mais alto do que esse. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas alternativas. Até que temos aí uma pelo menos, mas não são muitas alternativas que temos aqui no Brasil. Entende? Então vale realmente a pena. O que o Flamengo tem que entender é o seguinte, a gente quer contar com o Michael? Vale a pena contar com o Michael? Este é o ponto. O Paulo Souza quer contar com o Michael? Né? Este é o ponto. Para o Flamengo, portanto, a negociação não é tão interessante não. Para o Michael é interessante? Para mim também não é. O jogador pode ganhar um dinheiro legal nessa transferência e tal, mas ele também não ganha um salário pequeno no Flamengo. Longe disso, ele ganha um bom salário no Flamengo, ele está vivendo um bom momento no Flamengo também. Né? E no Flamengo ele pode perfeitamente crescer. Ele pode pode ter problema com esse novo técnico, com a forma como gosta de jogar o Paulo Souza, enfim, tudo isso. Né? Mas ele também vai ter problema no Al Hilal. Ele vai ter que se adaptar também lá. O Michael não se adaptou com facilidade ao Flamengo. Será que ele vai ter a mesma facilidade num país em que as pessoas vão estar pouco se lixando se ele está com dificuldade de se adaptar ou não? Porque tem isso também. Lá no Oriente Próximo, num time como o Al Hilal, ninguém vai estar preocupado se ele estiver mal, se ele estiver com problema, se ele quiser conversar. Então não vai ter essa parada aí lá na Arábia Saudita. Muito pelo contrário. Aliás, um país extremamente fechado. Fechado, se você, por exemplo, quiser sair para ir a algum lugar com a sua esposa, ela não pode, por exemplo, estar ao seu lado, né, ou à sua frente, tem que ficar atrás. É um negócio complicado. A Arábia Saudita é um lugar bastante contestável em vários aspectos. Não é tão simples assim para um jogador se adaptar. Né? Então, a questão os caras são muito frios com esse problema de jogador que tem dificuldade. Eles não estão nem aí. O Michael no Flamengo já tem um ambiente bastante acolhedor. Ele conseguiu até mesmo, com seus esforços, com a sua personalidade, com o seu um pouco carismático também ele conseguiu, por exemplo, se fazer aceito no Flamengo, e hoje ele tem um ambiente bastante agradável no Flamengo. Para ele, na minha opinião, não é uma boa. Mas aí ele tem um desafio também de se adaptar, é um desafio, sempre vai ter desafio na carreira dele, mas eu acho que é mais fácil no caso no Flamengo do que o contrário, do que no time árabe. E para o Flamengo, o Michael vai servir para o jogo? Ora, é o desafio que eu falo. Neste momento, para mim, ele é um jogador pouco interessante para o Paulo Souza, aparentemente para o que o Paulo Souza vai criar no Flamengo. Para o tipo de jogo do Paulo Souza no Flamengo, o Michael de cara já é reserva. Né? Já um jogador vai jogar na reserva, e a depender de um outro jogador que chegue para o Flamengo, é possível que ele seja uma terceira alternativa, inclusive no banco de reservas. Entende? Então a gente está falando, portanto, de jogador, né, que vale 8 milhões, né? Nesse momento valeria 8 milhões, né, e que pode virar titular, evidentemente, no Flamengo. A gente não sabe ainda o que o técnico está planejando, mas quando a gente entende um pouco a forma como gosta de jogar o Paulo Souza, é muito provável que o Michael seja segundo ou terceiro reserva. Né? Então, vale a pena para o Flamengo não vender um jogador desse que vai ficar tal, por esse valor, enfim, precisa avaliar tudo isso. Né? Porque de fato o Michael, a meu ver, não é um jogador que será titular do Flamengo. Longe disso. Né? Então, o que vale a pena para o Flamengo fazer? Agora é importante que o Flamengo se decida logo. Para saber, para ir ao mercado, enquanto tem ainda alternativa. Porque, pelo menos aqui no Brasil, uma alternativa o Flamengo tem e muito boa. Mas ela também pode deixar de ser alternativa para o Flamengo. Agora, por outro lado, se o Flamengo contrata um jogador neste momento para o lugar do Michael, sem se decidir se vai negociar o jogador ou não, o que acontece? Né? É mais um jogador para o lado do campo. Então já tem muita gente ali. Já tem o Bruno Henrique, que joga naquele setor, né? Já tem o Michael, um outro jogador chegaria também para jogar nesse setor, um outro evidentemente pode até mudar de posição, não sei o que e tal, mas vamos combinar que todos os jogadores que são especulados no Flamengo, né, são jogadores para aquele setor.
né? Então fica realmente complicado. E nem todos conseguem, por exemplo, ao mudar, né, para outros espaços do campo, conseguir jogar tão bem assim. Então tudo isso tem que ser pensado. Vale a pena, neste momento, ficar com essa novela? Porque se busca um jogador agora para o setor, é mais um. O que significa, o Michael, deixaria de ser uma segunda ou terceira alternativa para o Paulo Sousa, para ser talvez uma quarta alternativa para o Paulo Sousa. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se chega um reforço agora para o setor esquerdo, o Michael passa a ser, portanto, uma terceira possibilidade aí para entrar na equipe. Né? O Michael não pode jogar, por exemplo, de segundo atacante, ele não pode jogar, por exemplo, de centroavante, ele vai jogar de extremo ali, naquele setor. Então, tudo isso precisa ser pensado e rapidamente. Agora, essa questão do Al Hilal, parece que é muito pouco aí que esse negócio não vai para frente. Né? O Flamengo parece que quer ganhar os valores totais, né? Gostaria de ganhar os valores totais da proposta, né? Ou seja, sem dividir um pouquinho com o Goiás, um pouquinho com o Michael, parece que o Michael até abriria mão ali dos seus valores, ou pelo menos é isso que o Flamengo deseja. Então parece que acaba sendo muito pouco. Mas o time árabe está insistindo. Não fez uma contraproposta, ou não falou, não fez uma contraproposta mostrando que aceitaria pagar um valor a mais para que essas partes também fossem contempladas. Então tá endurecendo, está apostando, fazer um jogo ali de aposta com o Flamengo, achando que talvez o Flamengo consiga, e ao mesmo tempo, se não conseguir, tudo bem, a gente não contrata o Michael. Então é o Flamengo que tem que decidir. O Flamengo tem que decidir. Não, o Michael é um jogador importante para nós. Nós não vamos vender nem por 8,4, nem por 8,6, nem por 9 milhões. Não vamos vender e pronto. Vamos ficar com o Michael. Olha, o Michael é um jogador assim que a gente vai vender. Vende agora por esse valor. Porque, na verdade, o pouco a mais que o Flamengo quer ganhar, de repente, dá para viver também sem esse pouco a mais. Negocia logo e resolve logo essa parada. O que não dá é para o Paulo Sousa começar a temporada com essa indefinição, que é mais um problema que os dirigentes do Flamengo entregam hoje para o técnico português. Ele já tem vários problemas ali para montar a equipe, problemas até interessantes, a meu ver, né? São os problemas bons, ali alguns jogadores interessantes para o mesmo setor, ao mesmo tempo tem outros setores que o Flamengo precisa de reforço. Então, por exemplo, o Flamengo poderia estar trazendo um jogador para o setor do Michael, que já tem o Michael, se não vender o Michael vai ficar com mais um jogador ali, e aí nesse caso, e os outros setores do campo que também são prioridades? Né? E as laterais? Porque, vamos combinar, né? O Poçante, Rodinei, não deveria ser considerado no Flamengo. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de mandar o Rodinei embora de volta para o Internacional. Né? E aí o Poçante vai ficar no Flamengo ali para aquele setor direito. Então, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral direito. Para mim, o Poçante não é jogador para o Flamengo. Né? Aí você tem os Diegos, que ainda continuam no Flamengo. Você tem o lateral esquerdo. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Entende? Então tem essas prioridades aí, o camisa 10, substituto de Arrasca, de Everton Ribeiro, tem esses jogadores aí, né, que poderiam perfeitamente ser buscados no mercado, mas trazer um jogador para o setor esquerdo e não negociar Michael, vamos combinar que é uma comédia de erros, né, gente? É um absurdo e os caras têm que parar de cometer esses absurdos, porque eu volto a dizer sempre, pela estatura do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, é um absurdo o Flamengo em 2019, 2021 não ter ganho nenhum título importante. Era para ter debate todos os dias sobre isso. Inclusive responsabilizar, né, os dirigentes do Flamengo em relação a isso. Porque eles são responsáveis por isso. Eles são culpados. Os caras que bancaram o Renato Gaúcho são culpados por isso também. Nada acontece na Gávea, nada acontece, nada sobra para esses caras. Entende? Então tá complicado isso daí. Né? E o Flamengo deixou de ganhar esse título por causa deles, por causa dos dirigentes. Antes de ter sido por causa do cara que dizem que é técnico, o praieiro, foi também por causa dos dirigentes. E esses mesmos dirigentes continuam a entregar problema para a comissão técnica. Não está entregando solução. Esses caras precisam começar a entregar solução. Entende? Então defina logo essa questão do Michel, que já está enchendo o saco esse negócio aí. Entendeu? O Flamengo não merece isso, o torcedor não merece isso, e a comissão técnica do Flamengo, liderada pelo Paulo Sousa, também não merece isso. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.